Oi pessoal, boa noite, muita paz a todos. Vamos iniciar mais um estudo, né? Iniciar a nossa semana de estudos e vamos fazer a nossa prece, né? Que já estamos na hora. Convidamos a todos para nos acompanharem, para relaxarmos o corpo, tranquilizarmos o nosso pensamento, para deixarmos que o fluxo energético possa percorrer todo o nosso organismo, levando vida e saúde para cada célula, para cada órgão, nos fazendo criar em torno de nós um lindo campo energético que nos proteja, que nos fortaleça, que seja a irradiação da saúde, da paz, da harmonia. Vamos sintonizando com os espíritos amigos que aqui estão, nos aplicando passes, as energias brandas e suaves, mas poderosas e harmonizadoras, que vertem do alto a se derramarem sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta, sobre todos os países, sobre todas as regiões, as pessoas, a nossa cidade, sobre o nosso ambiente doméstico, sobre o nosso grupo de estudo, tanto na sua afeição de encarnados quanto na sua afeição de desencarnados, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, do plano espiritual, mais próximos de nós, sintonizados com essa frequência de oração e obtendo também todo o socorro de que necessitam. Nós pedimos pelos nomes que estão sendo colocados na área de texto, que os bons espíritos possam visitá-los, possam auxiliá-los em suas decisões, em suas dificuldades, acalmando seus corações, acalmando suas emoções, seus pensamentos, clareando a sua visão e abrindo horizontes novos para uma vida renovada. E que o nosso estudo, Senhor, seja um estudo produtivo, positivo, iluminado, harmonioso, e que todos nós possamos dar o que temos de melhor dentro de nós. Obrigado mais uma vez, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Nós temos estudos aqui todas as noites, né? Nós temos estudos segunda-feira, o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas também. De quarta-feira, o livro Céu Azul, de César Augusto Meleiro, às 9 horas da manhã, né? Quinta-feira, temos o livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, às 20 horas também. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, às 20 horas, tá? Sempre estudos abertos, interativos, e hoje nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São 1019 questões que ele fez e que os espíritos responderam, tá? Um livro esse básico dentro da doutrina espírita, considerado a pedra fundamental, né, do espiritismo, essa obra que foi lançada em 18 de abril de 1857, tá? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Nós vamos terminar hoje o tópico que fala sobre a prece, né? Nós estamos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, das leis morais, capítulo 2º da lei de adoração, e o item é a prece, tá? Estamos na pergunta hoje 664, certo? Então vamos lá, né? Allan Kardec então indaga aos espíritos, né? Será útil
que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E aí, pessoal, o que vocês acham, né? Será útil a gente orar pelos mortos, né? Mortos na matéria, né? Mas pelos vivos na vida espiritual, pelos espíritos, né? Resumamos. Será útil a gente orar pelos espíritos e pelos espíritos sofredores em específico, né? E nesse caso dos espíritos sofredores especificamente, né? Como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? É muito importante essa pergunta, né? O que vocês acham? A Gilda, não, só alivia a alma, né? Vocês estão dizendo que sim, né? A maioria diz que sim, sempre é útil. Acredito que sim, não é? É útil a gente orar pelos espíritos? Vamos ver a resposta? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspire aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então vamos por partes aqui, né? Então a prece, como a gente já conversou, né, ela não tem por efeito, ela não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Ela não muda as leis divinas, ela não muda a lei de ação e reação. O efeito da prece não é mudar, né, o efeito das nossas próprias ações que têm resultados, né? Então os desígnios de Deus não é mudar a lei divina, não é alterar a lei divina. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Ora, a lei de caridade também é uma lei divina. Assim como a lei de justiça. Lei de justiça, amor e caridade, né? Que dizem os Espíritos que é a mais importante de todas elas. A lei de justiça, amor e caridade. Né? Então a lei de justiça se cumpre, mas a caridade também. Então, junto com com o cumprimento das nossas provas ou das nossas expiações, nós podemos ter o abrandamento, não é? Porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Orarmos uns pelos outros abranda o rigor das provações. Não quer dizer que nós não iremos passar. A gente até já viu que em alguns casos, quando é justo o pedido e tal, né, até há algumas modificações que são sempre positivas, sempre visando um fim útil e tal. Né? Mas abranda, né? O amor recíproco, a ajuda recíproca, abranda o rigor das provas. Isso já é uma coisa muito boa, né? Então, quando alguém está lá sob o peso de provações, ali carregando aquele fardo, aquela cruz pesada, né? E quando você ora ou quando você ajuda aquela pessoa, você não está tirando, né, o fardo que ela está carregando, você não está resolvendo todo o problema dela, mas você está ajudando, está dando bom ânimo, você está amparando de alguma forma, né? E isso é muito bom. Certo, pessoal? Então a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse. Olha só aquilo que eu falei outro dia. Porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério
quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores, né? Então, pessoal, orar pelos que sofrem, pelos que já estão na vida espiritual. Às vezes a gente nem sabe a situação que estão. E por isso mesmo devemos orar, né? Se estão bem, excelente. A oração vai vir como mais uma coisa boa, mais um estímulo, mais uma lembrança querida de alguém simpático que eles deixaram na Terra, de alguém que os estima, né? Alguém que eles deixaram que guarda uma lembrança de estima, de carinho, de respeito, de gratidão. Então é muito legal a gente orar pela pessoa, né, recém-desencarnada, mesmo que ela esteja bem. Deus abençoe que esteja bem, né? Se estiver bem, vai ficar melhor. E se não estiver bem, vai receber as nossas vibrações, vai receber o nosso pedido de ajuda para elas, né? A gente pedir a Deus por elas, né? A Jesus, para que abençoe essa pessoa, por quem a gente está orando, né? Ela vai receber como um banho de luz, vai receber como uma chuva de bênçãos, assim. Se ela errou muito, vai ajudar a que ela se arrependa e que ela sinta o abrandar das suas culpas. Se ela está dolorida, dependendo do tipo de morte, ela pode estar ainda sentindo dores, carregando ainda no seu corpo espiritual os reflexos de doenças prolongadas, vai trazer o alívio, vai ajudar a aliviar as suas dores. Se ela morreu em função de vícios, numa overdose, essas orações elas chegarão como um auxílio para que elas despertem, para que elas tenham melhor condição para receber ajuda, para que saiam daquele torpor, né, que as envolveu na sua passagem, tá? Ajuda no refazimento do seu organismo espiritual, das lesões que ela pode levar para a vida espiritual, certo? A pessoa que é um suicida, por exemplo, precisa de oração, né? O suicida precisa muito de oração, tá? Não é porque cometeu um ato contrário à lei divina. Quantos de nós já cometemos atos contrários, né? Às vezes nessa encarnação ou nas outras encarnações. Quantas vezes nós já erramos, né? Então quem somos nós para julgar, né? Mesmo que a pessoa tenha cometido esse ato de autodestruição, aí precisa mais ainda de ajuda, né? A maioria não sabe que morreu, a maioria não sabe que conseguiu se matar, conseguiu matar o corpo, ela acha que não deu certo, a maioria, tá? Acha que não deu certo, acha que não conseguiu morrer, porque ela continua sentindo, ela continua pensando, ela continua observando a vida, né? As pessoas, ela acha que não deu certo, entendeu? Então nossa oração ajuda muito para que obtenha o auxílio, para que desperte para a vida espiritual, para que alivie suas dores. Alexandre, mas ela vai ter que pagar pelo erro? Vai, todos nós teremos que pagar pelos erros que cometemos. O suicida também, na hora certa, da maneira certa, né? Vai pagar, sim. Todos nós teremos que reparar no corpo ou na nossa vida aquilo que nós fizemos. Mas isso não compete a nós julgarmos, compete a Deus. A nós compete orarmos, ajudarmos. Entender que podíamos ser nós, podia ser um parente, podia ser alguém muito próximo, ou até foi às vezes, né? Então necessita muito de oração, tá, pessoal? Agora, uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é assim. Você tem muita sensibilidade. Vamos pensar que você é médium e você tem muita sensibilidade. E você não é um médium ainda muito treinado, às vezes você não está nem vinculado a um grupo de ajuda, um grupo mediúnico, né? E você está lutando para se equilibrar, você está lutando para conseguir se manter bem.
tá? Aí eu pediria um pouquinho de cautela, né? A gente precisaria tomar um pouquinho de cautela em orar, principalmente para pessoas que a gente acha que estão em situação muito difícil. Aí eu tomaria um pouco de cautela, se você tem muita sensibilidade, porque aí você pode acabar sintonizando com situações que você não dá conta. Na sua mediunidade, na sua sensibilidade, você pode ter dificuldade para dar conta. Entendeu? Porque quando a gente é médium e trabalha numa reunião mediúnica, você sente as coisas, você capta, você sintoniza. Às vezes você atrai, até porque você participa de um grupo mediúnico, você sintoniza, você tem mediunidade, acaba sentindo a presença e vai na reunião e socorre. Graças a Deus. Mas e quem não está participando de um grupo mediúnico? E quem está sozinho? E quem está com a mediunidade assim que está explodindo aí de sensibilidade? Precisa tomar um pouquinho de cautela. Certo? Então, nesse caso específico, eu peço um pouquinho de cautela. Tá? Não quer dizer que não posso orar pelas pessoas, mas casos mais difíceis, casos que você sabe que são mais complicados, eu falo isso porque a gente convive tanto com tantos médiuns, pessoal, a gente vê tanta coisa acontecer, então a gente vê que às vezes isso acontece, entendeu? Às vezes a pessoa fica muito fixada em alguém e acaba sintonizando, acaba atraindo e não dá conta, entendeu? Acaba não dando conta. A gente tem que lembrar que a gente só pode distribuir aquilo que a gente ajunta. Não é? Jesus falou assim, só aquele que ajunta pode distribuir. Então nós precisamos ajuntar equilíbrio, ajuntar força, né? Fortaleza, confiança, fé. Precisamos ajuntar para podermos mais distribuir. Isso vocês vão percebendo. Conforme vocês forem aí, experimentando, vocês vão percebendo o que cabe e o que não cabe. Aqui é só uma sugestão para vocês, né? Para um certo cuidado, tá? Mas como a gente já disse, orar pelos que sofrem é muito importante, tá? É um ato de caridade, então, certo? Então, continuando a resposta aqui, né? Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Mediante a prece, quando a gente está orando por alguém que a gente sabe que errou muito, ou que a gente nem sabe, mas a gente está orando porque a gente acha que a pessoa está precisando, e às vezes ela está precisando mais do que a gente imagina. Né? E a nossa prece pode ajudá-la a se arrepender, porque é muito importante o arrependimento, né? A gente não pode ficar fixado na culpa, no erro, mas nós precisamos constatar certos erros, né? Por isso que há certos sofrimentos após a morte, é para que haja uma revisão, uma constatação de certos erros, né? E aí a mudança, porque a partir da constatação dos erros, eu começo a mudar a atitude. Eu posso mudar, né, a minha atitude perante a vida, perante as pessoas, perante a existência agora espiritual, né? E posso fazer o necessário para ser feliz. Minha mudança pode começar aí, né? A Rosane colocou, nossa, Alexandre, estamos em sintonia. Então, né? Às vezes o pessoal fala, Alexandre, aquilo que eu pensei, aquilo que você falou, né? É transimento de pensação, né, Rosanes? Mas a gente fica mesmo, né? Vocês aqui comigo, eu com vocês aqui, a gente fica ligado mesmo, né? E a espiritualidade aqui fazendo a ponte entre nós aqui, né? Transita muito mais coisa entre nós aqui do que a gente imagina. Nós nos comunicamos muito mais pelo pensamento, embora a distância aqui, né? Tem pessoas que estão em outros continentes, mas não tem distância para o espírito, né? Nós estamos em sintonia, tá?
Ok? Então vamos lá, continuando a resposta, tá? Nós estamos continuando a resposta ainda. Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, olha ali, né? Elevando, estimulando ao arrependimento. Ó, neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena. A pena aqui é o resultado das suas ações. É a consequência, a lei de ação e reação. Né? Então a pessoa se encontra numa situação difícil no plano espiritual, né? Dolorosa, se sentindo culpada. Então, quando a gente ora por ela, aliviando suas dores, aliviando sua culpa, fazendo arrepender-se profundamente, mas mudando de atitude, né? Então isso abrevia a pena dela. Abrevia os sofrimentos. Porque senão ela pode ficar muito tempo, né, sem se arrepender e sem mudar de atitude, né? Por sua parte, então nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade, né? Então a pessoa que está sofrendo lá, que pode orar, né? Então ela faz uma prece e tem boa vontade, tem uma atitude positiva, ou ela recebe a prece de alguém e recebe aquelas energias e tem boa vontade perante a sua prova, o seu sofrimento, né? Então aí abrevia a sua pena, né? O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Tanto a prece que a pessoa faz, a própria pessoa, que é o melhor, a própria pessoa fazer, né? Que ela vai expressar o desejo de melhorar-se, né? Vai sendo despertada pela prece. E ela atrai para junto do espírito sofredor de espíritos melhores. Então, quando a gente é o espírito sofredor, a gente faz a prece, nós atraímos os espíritos que vêm nos ajudar, né? O André Luiz foi um caso assim, mas quantos milhões de casos, né? E quando alguém ora por nós, também nos despertando, através da oração que nos chega, né? Trazendo o desejo da gente se melhorar, né? Proporcionando ajuda para nós espiritual, quando alguém pede auxílio, né? Para os bons espíritos, para nós, né? Então eles vêm nos ajudar, né? Vão nos esclarecer, consolar e dar-nos esperanças. Certo? A Magali colocou: e o que devo fazer neste caso? Orar como, Alexandre? Qual caso, Magali? Aí você me explica melhor aí, só para eu saber especificamente, porque a gente falou de várias coisas, né? Mas aí você coloca para mim, tá? Qual caso especificamente? Ah, Lourdes, meu pai está despedindo de nós, sem memória. Como ele vai se arrepender se não tem memória? Sim, é uma boa pergunta, né? Ele vai depender como é que ele viveu a vida toda dele, né, Lourdes? É difícil, que é um caso particular, tá? É um caso muito pessoal aqui, que é difícil, a gente não sabe da história dele, das condições dele, né? E as pessoas podem ter problemas de memória por várias razões também, né? Então vai depender de várias coisas, tá? Vai depender do estado dele espiritual, como ele vai se encontrar. Se ele estiver desmemoriado, né? Mas dependendo como está o sentimento dele, em função de uma vida toda vivida, então ele pode ter condição de receber um auxílio mais facilitado, né? Agora, se ele está sem memória, mas está também com a alma mais cheia de conflitos ou culpas, né? Ele pode levar um pouco mais de tempo até que se lembre de algumas coisas, né? Ou até que a sua vibração comece a melhorar, né? Pelas dificuldades
no pós-morte, né? Então é um caso que vai depender de vários fatores, é difícil a gente falar, né? Tá? Mas fundamentalmente o nosso destino pós-morte depende muito de como a gente viveu toda a nossa existência, né? Depende muito como a gente viveu toda a existência, tá? Isso é o que faz a grande diferença, né? Ok? Vamos ver aqui. Tá. Aí ainda não terminou a resposta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Vamos terminar essa resposta da primeira pergunta, né? No finalzinho. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Né? Quer dizer, Jesus ele nos deu o exemplo de orar pelas pessoas, pelas ovelhas desgarradas, né? A oração pelos criminosos, né? A gente se sente muito mais compelido a orar pelos que sofrem, né? E a gente se sente pouco compelido a orar pelos que fazem sofrer. Os que fazem sofrer são os mais necessitados, né? Os que fazem sofrer são os mais necessitados. A oração pelos criminosos, né? É uma das caridades mais importantes, até para que diminua o ímpeto criminoso, né? E para que a pessoa se arrependa e comece a fazer o caminho de volta, né? É muito importante. Olha quantas pessoas nós poderíamos ajudar orando por aquele, para que ele melhore e não continue fazendo mal a tantas pessoas. Olha quantas pessoas nós poderíamos ajudar quando a gente ora pelo criminoso para que ele se arrependa, para que ele mude e para que ele não faça mal a tantas pessoas, né? Então, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, pelas pessoas que se desviavam, né? Pelas pessoas que estavam distantes da sua mensagem, né? Distantes do aprisco do Pai, né? Mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces, né? Então, geralmente aqueles que a gente menos tem vontade de orar é aqueles que mais necessitam, né? Geralmente. Ok? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, né? Vamos para a próxima. Pergunta 665, né? De Allan Kardec, para os espíritos responderem, né? Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? O que pensar dessa situação, pessoal? Né? Da gente rejeitar a prece pelos mortos. Falar, não, a gente não deve fazer prece pelos mortos, porque o Evangelho não fala de prece pelos mortos. Né? O que a gente deve pensar? Tá certo isso? Ou não? A gente deve orar pelos mortos ou não? O que pensar dessa opinião? Né? Vamos ver aqui a resposta, né?
Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Não é? Vamos lá. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir dele esse fim. Até porque, né, pessoal, Jesus, ele falou muito pouco a respeito propriamente da vida após a morte. Só em passagens assim muito pontuais, assim, muito esporádicas, né? Até porque certamente não havia muita base para as pessoas fazerem muitas reflexões profundas. Hoje o Espiritismo descortinou a vida espiritual, né? O Allan Kardec com os seus estudos, né? O contato com os espíritos, o André Luiz com a sua obra monumental, Manuel Filomeno de Miranda e muitos outros autores e médiuns, né? Então o Espiritismo descortinou, mas na época de Jesus não era tão fácil falar de alguma coisa assim, tão abstrata, né? Tão assim, fora da matéria. Não era coisa fácil, não, né? Então nem tudo Jesus falou a respeito da condição das pessoas após a morte e tudo mais. Alguma coisinha a gente tem, mas não tem muita informação. Para falar da mudança de atitude para as pessoas vivas já estava difícil, quanto mais falar da relação nossa com o plano espiritual. Aí Jesus acho que não durava nem 3 anos, acho que não durava nem 1 ano, né? Mas seria muito difícil, acredito eu, né? Mas ele nos ensinou a amar-vos uns aos outros. Nós. No Evangelho tem prece para os desencarnados. É que aqui o Evangelho está falando nos Evangelhos, né, da Bíblia, né? Até porque quando o Livro dos Espíritos foi lançado, não havia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo veio depois, tá? Então essa aqui é a primeira obra, né, do Espiritismo, tá? Então aqui o prescrito no Evangelho é nos 4 Evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Nós que entendemos hoje em detalhes a continuidade da vida, os sofrimentos após a morte, a situação daqueles que desencarnam em determinadas condições, nós podemos nos colocar no lugar deles e por sentimento de humanidade, de caridade, nós devemos exercitar essa caridade, né? Devemos amar aos nossos irmãos e orar por eles, né? Até porque eles não estão mortos, estão vivos e bem vivos, tá? Bem vivos, sentindo muito, tá? É um engano a gente achar que só sente quem está na matéria, porque quem sente de verdade é o espírito. Quem sente de verdade, o agente perceptivo e o agente, né, que sente as sensações é o espírito, em última instância, não é o corpo. O corpo é apenas o trajeto dos estímulos, né, que chegam até o espírito, que é quem sente de verdade. Então, no plano espiritual eles sentem, eles continuam sentindo, tá? Ok, pessoal? Aí nós vamos encontrar, sim, né, preces em vários outros livros dentro do Espiritismo, preces de sugestão, né, pelos que já se foram, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez uma coletânea de preces no final do Evangelho, né, até vai ter preces para várias situações, tá, pessoal? Então, quem precisar, como é que faz tal prece? Dá uma olhadinha lá na coletânea, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vai ter lá uma coletânea de preces, muito interessantes, né?
muito práticas, tal, né? Então, esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Então, por exemplo, né, como dizem também, nós não devemos conversar com os mortos, tal, né? Jesus conversou. Ele deu exemplo disso, né? Mas não devemos deixar os mortos em paz. Mas eles não estão em paz. Tem muitos, a maioria deles não está em paz. Entendeu? Então por isso que a gente faz as reuniões mediúnicas, por isso que a gente ora pelos espíritos que a gente sabe que estão necessitando, né? Os recém-desencarnados e tal. E muitas vezes eles são levados ali para a reunião mediúnica para a gente conversar com eles. Uma espécie de psicoterapia espiritual. Uma psicoterapia espiritual, em que a gente conversa com ele, onde ele desabafa, onde ele fala das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus arrependimentos, né? Ele fala do que ele faria diferente se ele tivesse oportunidade. Né? Ele fala da saudade que ele está, dos familiares, ele abre o coração muitas vezes, né? E a gente conversa com todo carinho, com todo respeito, independente da condição dele, né? Tá, pessoal? Então, do mesmo jeito, a oração, nós podemos orar em benefício desses irmãos todos que podem estar sofrendo no plano espiritual. E nas reuniões mediúnicas podemos conversar com eles. O próprio Jesus deu exemplo. Né? Quantos sofredores ele conversou, quantas pessoas ele libertou, né? Então Jesus ele era um doutrinador ali em praça pública, né? Praticamente, né? Ele fazia ali os atendimentos, tá? Ok? Então, continuando na resposta aqui, né? Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, que é o que a gente já conversou, né? A lei divina não vai mudar, a justiça divina não vai mudar, porque é perfeita, a lei de ação e reação é perfeita, né? Mas nós podemos abrandar a agrura, a dureza da prova, né? A agudeza, né? A dureza, a agrura da prova, né? Nós podemos abrandar com a oração por aqueles que estão necessitando, né? E só da gente lembrar deles, eles já têm um alento, né? De ser lembrado com carinho, eles já se sentem um pouco aliviados, né? Ok. A Reini, podemos orar pelos encarnados e desencarnados, sim, com certeza. Tá? Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Tá? Quando ele manifeste o arrependimento, né? Ainda que, lógico que depende da condição do espírito. Tem pessoas boas durante a existência, tem pessoas que foram pessoas preocupadas em ajudar e tal, mas às vezes no final da existência passaram por um Alzheimer, passaram por uma situação diferente lá de demência, né, algum problema expiatório que tiveram que passar, alguma prova no final da existência, e então perde a memória temporariamente, mas não quer dizer... Não apaga todo o bem que a pessoa fez. Não quer dizer que ela vai ficar sofrendo no plano espiritual porque ela morreu com Alzheimer, né? Então o que vale é o que ela construiu ao longo da vida. As simpatias que ela gerou, a caridade que ela fez,
as pessoas que ela ensinou, né? Que ela ajudou, que ela socorreu. E isso tudo vem para ela em forma de socorro também, em forma de auxílio. Até para que ela, às vezes, o período da doença, e aqui está uma coisa importante, tá? Vamos pensar, já que a gente falou de Alzheimer, né? Vamos pensar na seguinte situação. Tem muitas pessoas boas, numa boa condição espiritual, que passam no final, eu tenho visto passar pelo Alzheimer, por exemplo. E fica lá alguns anos lá com a doença. Não é? Essa doença, né, até o Divaldo fala, né, que seria um reflexo de existências passadas, né, de certos débitos do passado. Pode ser, em alguns casos. Em outros casos, até uma preparação para o próprio desencarne, pessoal. Porque tem pessoas que são muito preocupadas com todo mundo, preocupadas até com as atividades doutrinárias, preocupado com a família, preocupado com isso, com aquilo, que se não começar a desligar a cabeça, começar a se distanciar das pessoas, acaba tendo mais dificuldade após a morte, por uma questão mesmo mental, emocional. Então, algumas pessoas passam por alguns anos finais de preparação para o desencarne. E olha só, a pessoa ela pode estar materialmente cada vez mais dependente, cada vez mais alheia aos familiares, cada vez mais precisando de todo tipo de ajuda. Mas espiritualmente, ela está cada vez melhor no plano espiritual. E esses últimos anos que a pessoa vem vivendo na doença, recebendo cuidados da família, dos médicos e tal, é o período em que ela já vai vivendo mais para lá do que para cá. É o período que ela vai vivendo mais para lá do que para cá. Porque ela vai se desligando do corpo, cada vez ela está mais desligada da matéria, e ela vai conversando, encontrando pessoas, vai estudando, vai trabalhando fora do corpo. Passa horas e horas fora do corpo, dormindo. Você olha para ela, está lá dormindo, passa quase que o dia todo dormindo, em alguns casos, mas está lá desprendida e cada vez melhor. Quando vem, a Maria colocou, Maria Aparecida, viu isso acontecer, Alexandre, então, você vê? Quando a pessoa vem a desencarnar, às vezes ela já está totalmente adaptada à vida espiritual já. Está totalmente consciente já está totalmente familiarizada com a vida espiritual. Então, isso a gente precisa também lembrar nesses processos mais longos de doença, né? Que a família vai lutando, vai sofrendo por ver a debilidade material, a debilidade do cérebro. O cérebro não é o gerador do pensamento, o cérebro é a máquina física. A grande questão é a mente espiritual. E a mente, ó, pode estar muito boa. A mente pode estar muito lúcida. Só que lúcida fora do corpo. Quando volta para o corpo, quando acorda, não lembra de nada, está alheia. Porque o instrumento está com problema, né? O instrumento já não responde mais ao que o espírito precisa. Tá? Então, eu estou citando uma das possibilidades. É assim para todos que estão com Alzheimer? Creio que não. Pelo que eu entendo, não. Né? Para alguns casos pode ser? Sim. Para outros pode ser mais difícil? Sim. Né? Até por falta de preparo espiritual, por falta de condição, mesmo durante a vida. Né? Então, cada caso é um caso. Mas a gente está trazendo algumas possibilidades aqui. Tá bom? E não só com Alzheimer, tá, pessoal? Com vários tipos de problemas, inclusive de tumor, que fica lá alguns meses, né? Pessoa com tumor no cérebro né? E acaba tendo um processo, né, degenerativo, né? Do comportamento, da memória, de tudo, né? Que a pessoa, a dependência que acaba vivendo, né?
tá? Então vamos lá, né? Vamos terminar essa resposta aqui. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade, né? Então, nós, quando a gente ora por alguém, né, e a pessoa se sente lembrada, né, ela fica com essa doce sensação da crença, né, de que a intercessão dessa alma lhe foi útil, né? Alguém que está orando por nós, nós estamos necessitados, então a gente recebe ajuda, então a gente guarda a lembrança dessa intercessão, né, como uma coisa doce, uma crença, né? Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova, por quem, né, nos tenha dado essa prova de amizade ou de piedade, né, orado por nós, né? Então isso é uma coisa muito legal, muito bonita, né? Para terminar essa resposta, em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Quer dizer, o amor sai ganhando, né? Porque quando alguém ora por um lado e outro recebe por outro, e a pessoa que orou se sente feliz por estar lembrando daquele que acha estar necessitado, e a pessoa que recebe se sente muito feliz por se ver objeto dessa intercessão. Ele vai guardar uma gratidão muito grande, um carinho, né, um amor por aquela pessoa que orou, né, por ele, né? Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Né? Unidade de atitude amorosa, não quer dizer que a gente vai perder da nossa individualidade, né? Nossas características, tá? Isso, a nossa individualidade a gente não perde, mas estaremos cada vez mais unidos num sentimento de amor uns pelos outros, né? É isso que ele quis dizer aqui. Aí a próxima pergunta e a última desse tópico aqui, pode-se orar aos espíritos? Pergunta 666. Pode-se orar aos espíritos? Né? Aqui não é pelos espíritos, é aos espíritos, né? Certo? Pode-se orar aos espíritos? Vamos ver a resposta, porque dá margem a muita coisa, né? Pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Porque veja bem, aqui nesse caso, nós estaríamos orando, pedindo para eles, por alguém, por exemplo, que está sofrendo. Né? Então, ao invés de eu pedir, na minha oração, falar, Senhor Deus, eu peço pelo fulano de tal. Eu falo assim, espíritos amigos, eu peço por fulano de tal que está precisando. É nesse sentido, tá? Ok? Então, pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Porque são os cumpridores da vontade divina. Alexandre, mas como é que eles sabem a vontade divina? Porque eles têm capacidade de entendimento superior e de sentimento superior. Quanto mais nós vamos nos tornando superiores no pensar e no sentir e no agir, né, consequentemente, nós mais sintonizados, nós estamos no Pai e o Pai está em nós. Né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, eu estou sintonizado com Deus. E Deus está em mim. Deus me guia e me protege. Deus está em mim. Me guia e me protege.
né? Então pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Né? Deus irá nos ajudar. Se a gente pede a Deus, podemos pedir, né, a Deus, ok. Deus vai cumprir os seus desígnios através dos bons espíritos. Tá vendo? Através dos bons espíritos, Deus vai dar as respostas. Eles serão os tradutores da resposta divina a nós. Aqueles que vivem o bem, que fazem o bem para nós aqui na humanidade. Certo? Então, Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Não é assim? Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Tá? Ok? Então, continuando a resposta aqui. O poder deles, dos bons espíritos, né, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado. E dimana, ou provém sempre, do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Em última instância, quem manda é Deus. Né? É tudo conforme a vontade divina. Né? Ele que é o dispensador de todas as bênçãos que os bons espíritos nos trazem, nos ajudam, nos protegem, né? O Deus é o Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Agora, o poder que os espíritos amigos têm está em relação com a superioridade deles. O quanto eles já compreendem, o quanto eles já sentem, o quanto eles agem já muito sintonizados, né, com a vontade divina. Aí depende da condição de cada espírito. Tá? Uma questão evolutiva aí, né? Certo? Mas quem pode menos recorre a quem pode mais, né? Se um espírito bom não tem tanta condição de ajudar, ele recorre a quem tem. Né? Ele recorre a quem tem. Que vai agir em nome de Deus, mas vai agir com mais conhecimento, com mais potencialidade. Tá? Ok? Aí para terminar a resposta e o estudo de hoje, né? Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então você faz a prece, né? Você faz a prece lá. Pode ser em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, Jesus. Você faz a prece e pede para as forças superiores. Essa prece ela vai ser captada pelas antenas espirituais aí. Vai passar pela seleção de preces lá, né? Vai passar pela avaliação dos executores da vontade divina. Em última instância, é Deus quem delibera, né? É Deus quem delibera as respostas, tá? São os espíritos amigos que cumprem as respostas divinas a todas as nossas preces. Tá? Os bons espíritos não vão cumprir, eles não vão responder contrário à vontade divina. É isso que os espíritos quiseram dizer daqui, né? Ana Cláudia Ribeiro, nossa, imagina a fila. Minha filha, nessa altura Deus já tem a inteligência artificial aí. Tô brincando. Ai, ai. Nós estamos em 342 pessoas, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação aí. É sempre uma satisfação ver vocês conosco aqui estudando, né? As respostas já estão na ponta da língua, né? Não, a coisa é muito mais dinâmica do que a gente imagina, né? A coisa é muito mais dinâmica, tá? Até por essa questão,
Até por essa questão, pessoal, vamos analisar assim, né? Os espíritos sábios, generosos, os espíritos, né, super evoluídos, a gente não acabou de falar, né, que eles estão no Pai e o Pai está neles, de uma forma muito lúcida, né? De uma forma muito lúcida, muito coerente. Então, eles já são os tradutores da resposta divina. Aqueles que estão acima de nós, eles têm uma visão já superior sobre nós. Os que estão acima deles têm uma visão superior sobre eles e sobre nós. Os que estão mais acima têm uma visão superior a todos esses que estão embaixo. E assim por diante. Então, aqueles que estão bem lá em cima, eles têm já uma visão divina sobre nós. Então, eles já deliberam, já conscientes da vontade divina, né? Porque eles já passaram por todas as fases de baixo. Eles fizeram o trânsito nas fases de baixo. Então, eles, para chegar no top de linha, no primeiro escalão lá, nos primeiros escalões, né? O espírito já comeu muito arroz com feijão, viu? Já comeu muito arroz com feijão, né? Já batalhou. Ele conseguiu essa evolução com muito aperfeiçoamento, estudo, erros, acertos, aprendizados, né? Então, é assim, não é assim? Qualquer empresa, vamos pensar numa empresa material, eu sei que, né? Cada coisa tem a sua alçada aí, mas uma empresa material, a pessoa vai galgando os patamares inferiores, quando chega lá em cima ele conhece tudo lá dos patamares de baixo, se ele fez esse trânsito, né? Então é assim, né? Só que no caso desses espíritos superiores é muito mais conhecimento, né? Uma visão muito maior. Certo? Ô Lilico, esse espírito super evoluído sempre viveram na Terra ou evoluíram em outro mundo? Até a gente fez essa pergunta. Allan Kardec perguntou isso num dos capítulos anteriores, né? Eles fizeram em outros lugares, né? Para chegar nessa condição super evoluída, nós transitamos de planetas em planetas conforme a necessidade de evolução nossa, tá? Então esses que já estão mais em patamares bem evoluídos fizeram em outros planetas, tá? Ok? Pessoal, deixa eu ver aqui, mas acho que nós acabamos. Acabamos por hoje, né? Estamos no horário aqui, tudo certinho. Então, semana que vem continuamos, né, com os nossos estudos. Semana que vem vamos dar mais alguns passos aí, né? Então vamos agradecer novamente a Deus, nosso Pai, Criador, infinito em todas as virtudes, em todas as possibilidades que a nossa mente é capaz de conceber, de qualidades, de poderes, de conhecimentos, de virtudes. Deus é o poder máximo em todas as direções e em todos os instantes. É a onisciência, a onipresença. E por isso são as leis perfeitas que regulam a vida, trabalhando em nós desde a nossa criação, que se perde na noite dos tempos, vem nos impulsionando amorosamente, rolando-nos nas pedras dos rios, dos riachos, ou nos mares, nos ares, ou na terra, nas árvores, no ar, em todos os lugares, viemos aprendendo, viemos registrando, viemos mecanizando inúmeros recursos até chegarmos à consciência, onde podemos então começar a exercitar a nossa compreensão da existência e da paternidade divina. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esses milhares e milhares de anos da nossa existência.
Obrigado por termos compreensão, por termos a palavra, por termos o pensamento, por termos a intuição da tua grandeza, que não cabe ainda nas nossas mentes. Mas nós intuitivamente percebemos que és perfeito em tudo e em todos os sentidos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que as tuas bênçãos e as tuas leis possam continuar nos guiando, nos conduzindo na trajetória da evolução. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pelo carinho, pela participação, sempre de inestimável valor, tá bom? Amanhã a gente está junto aqui, né, para estudarmos os livros Mensageiros de André Luiz, tá? E todos estão convidados a participar novamente, tá bom? Quem quiser chamar parentes, amigos, próximos aí, mandar, compartilhar o material, compartilhe que maior é a nossa alegria por termos mais pessoas conosco estudando, mais pessoas melhorando sua existência, melhorando seu pensamento, sua compreensão, junto com a doutrina espírita, ok? Um abraço, pessoal, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.